Por que foi criada a lei e a graça? Esse é o tema da nossa live de hoje. Por quê? Qual necessidade? Por que foi criada a lei que condena o homem que não cumpre? Por que foi criada a graça, que é um favor imerecido para quem não conseguia cumprir a lei? Por que foi criada a graça? Se Deus ele é soberano e no final das contas é Ele que vai ter misericórdia de quem Ele quiser, como está escrito nos textos, então por que foi criada a graça? Por que foi criada a lei? Sendo que Deus é soberano e Ele não precisaria esperar que alguém cumprisse lei ou não para determinar uma sentença. Por que foi criado a lei e a graça? Nós precisamos nos aprofundar nesse assunto para que vocês possam entender. Por isso que eu estou fazendo uma série de lives. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, talvez pela primeira vez. Saiba que essa série começou ontem foi o primeiro dia. A live foi realizada ao vivo, ao meio-dia, e ficou disponível no meu Instagram durante 24 horas, não vão ficar mais do que 24 horas. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não saia da live, assista, porque depois você pode ser que você não tenha outra oportunidade. E se você está acompanhando a gravação, que ficou no meu feed, não saia daí, assista até o final, porque depois de 24 horas ela vai ser excluída. Eu quero com isso encorajar você a se aprofundar no assunto. Eu quero encorajar você a entender sobre a graça de Deus em um sentido amplo e não apenas restrito a um versículo aqui e outro ali. É o que o apóstolo Paulo, aliás, não posso afirmar que é o apóstolo Paulo, mas em uma carta aos Hebreus, a Bíblia diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Esse é o problema. Então, muitas coisas precisam ser faladas a esse respeito, sobre todo o mistério que envolve o plano de salvação. E o autor da carta aos Hebreus, em uma das suas explicações, no capítulo, deixa eu só conferir aqui, 5, Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então é o seguinte, vamos vencer a preguiça, hein? Vença a preguiça, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que valorizar esse assunto que está sendo entregue para você gratuitamente. Estou aqui com vocês, estarei, né? Estive ontem, estou hoje, estarei, se Deus quiser, durante alguns dias, ao meio-dia, para juntos falarmos sobre a graça de Deus. Agora eu pergunto o seguinte, e você, aí do outro lado? Vai deixar a preguiça te vencer ou você vai continuar conosco? Você vai estar até o fim, você vai estar acompanhando todo esse estudo, toda essa trajetória até o fim. Coloque dentro de você um propósito firme em ir até o fim. Você que vai até o fim dessa nossa maratona, dessas nossas lives que vamos falar sobre a graça, coloque assim, ó, o seu nome e eu vou até o fim. Coloque aí, fulano, eu vou até o fim. Faça uma declaração pública, assuma o compromisso. Põe o seu nome também. Põe o seu nome, eu sou fulano, vou até o fim. É isso. Faça uma declaração pública, assuma o compromisso de ir até o fim. Eu já vou entrar então no assunto de hoje. Hoje nós vamos falar por que foi criada a lei, primeiro, né? Por que foi criada a lei e por que foi criada a graça. Agora olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu falei que não iria ficar pedindo para vocês compartilhar a live, enviar a live, porque vocês já sabem disso. E eu acho chato toda hora quem está fazendo a live ter que ficar falando. Curte, comenta, compartilha, envia para alguém. Vocês já sabem. Vocês que estão engajados comigo, vocês querem que esse assunto chegue a mais pessoas, faça. E por que eu estou falando? Eu vou mostrar a prova aqui. Ó. Olha só, ontem, assim que acabou a live, eu fui ver aqui, ó, os insights da live, como foi, dá uma olhada aí no print que eu tirei. 243 comentários e quantos envios? Dá uma olhadinha aí, bem aqui, ó,
o aviãozinho. 0 envios. Poxa, 0 envios. 143 contas foram alcançadas pelo orgânico. O próprio Instagram entregou durante o ao vivo para 143 pessoas. 81 foi a média de pessoas que se manteram ali ao vivo. Agora, a gravação passou aí dos 800. Então, nós estamos chegando aí a quase 1.000 pessoas ouvindo sobre esse assunto. E você pode ajudar que chegue a mais pessoas. Então, ó, vamos vencer esse número aqui, ó. Olha só o número da live passada, 0. Clica no aviãozinho e depois eu vou ver, hein, quantos envios tiveram essa live. Clica e envia para os seus amigos e vamos entrar então no assunto de hoje. Tá bom? No final eu vou aceitar a solicitação de alguém que quiser entrar aqui, conversar um pouquinho, bater um papo sobre a graça. No final, tá? No final a gente conversa um pouco. Quem quiser entrar conosco aqui ao vivo. Bom, então eu quero falar o seguinte: por que foi criada a lei e a graça? Antes de falarmos mais sobre a graça de Deus, que é o foco, é o principal dessa nossa maratona de lives, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender, antes de tudo, quando tudo começou, onde isso foi originado, onde se originou a ideia da graça, o conceito da graça. Você já sabe que a graça é um favor imerecido e ela faz parte do plano de Deus de redenção para salvar a humanidade. Uma vez que ele criou o homem perfeito, ele criou o homem para ser santo e irrepreensível. Então, Deus criou o homem para ser santo e irrepreensível, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, por isso que eu estou voltando no passado, para que você saiba o que aconteceu, para que de repente você se encaixe melhor aí. É o que eu falei ontem, nós vamos ter uma visão mais ampla do assunto, nos aprofundando. Onde se originou isso? Efésios 1, versículo 4. Gente, é nessa dinâmica, como eu falei ontem, não vou ficar parando, não vou ficar lendo comentários durante a live para a gente poder ir em frente e focar no assunto, tá? Então, eu vou fazer as citações bíblicas, eu não vou aguardar que vocês abram aí, porque eu sei que a gente está num horário corrido aqui, e em respeito ao horário de vocês, eu vou fazer uma live bem dinâmica, fica gravada por 24 horas, depois você pode assistir de novo. Então, vamos lá. Efésios 1, versículo 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, de toda a criação, Deus escolheu a raça humana, o ser humano, para ser santo, para ser um ser irrepreensível diante dele. Esse era o plano original de Deus. O que Deus esperava para a humanidade era esse relacionamento puro, um Deus santo se relacionando também com um homem santo e irrepreensível, alguém que não precisaria ser repreendido por nada. Essa era a condição. Então veja, o ser humano, ele foi criado por Deus originalmente, com a capacidade de ser obediente. Ele foi criado com essa capacidade porque o texto está dizendo que Deus assim queria e Deus assim nos fez. Mas o que aconteceu? Veio a queda. Deus criou o homem dotado de uma capacidade para escolher. Você pode escolher e tem como você ser obediente. Isso estava em nós. Essa livre escolha estava em nós no início da criação, como diz o texto. Mas aí veio a queda. O homem usou o seu direito de escolha e o homem escolheu errar o alvo. Quando Deus disse, não faça isso, e ele fez, comendo do fruto proibido. Quando eu falo homem, é a raça humana, né? Homem e mulher, na pessoa de primeiro Eva, como diz a Bíblia, e depois Adão. Então, por causa desse erro, por causa do pecado, o mundo passou a ser dominado pelos desejos do pecado. A raça humana passou a ser dominada por esses desejos do pecado. E por causa de um, todos pagaram. Por causa dos nossos pais, toda a humanidade paga e, como diz a Bíblia, geme até hoje. Deixa eu só tomar água aqui para falar da referência bíblica. Obrigado, Lu Martins, por ter adquirido aí um selo. Aliás, 3 selos. Deus abençoe, tá? Multiplique aí na sua vida, nos ajude muito. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, diz assim:
Portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, então veja, por um só homem o pecado entrou no mundo, a saber, Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus, que havia de vir. Era uma tipificação de Jesus. Por quê? Do mesmo jeito que através de um homem o pecado entrou no mundo inteiro, através de um homem, a saber, Jesus Cristo, todo mundo poderia ser salvo. Bom, por que eu estou citando esse versículo aqui? Por causa do tema de hoje. Por que foi criada a lei e a graça? Por que foi criada a lei e a graça? Porque o pecado entrou no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, não existia morte, como nós acabamos de ler aqui. Por causa do pecado, então entra a consequência do pecado, que é a morte. Então, o ser humano iria viver eternamente com Deus no jardim, no lugar onde Deus plantou e o colocou. E por causa da morte, houve a queda e a consequência disso atingiu toda a raça humana. O pecado foi reinando, o pecado foi dominando de Adão até Moisés. Quando se fala de Moisés, se fala de lei. Então, de Adão até a lei, o pecado foi reinando. Por causa disso veio a lei e eu quero falar mais um pouquinho com vocês sobre isso. Mas só para você entender, recapitulando, antes do pecado não existia morte. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Com a entrada da morte, toda a raça humana paga pelo preço desse pecado original. E toda a raça humana mesmo. Nós somos feitos da mesma massa. Descendentes de Adão e Eva, e tem um rastro, né, que nos liga até os nossos pais da carne, os nossos pais iniciais. Então, com vistas a uma correção, a dar uma oportunidade, a dar um novo começo para o ser humano, entrou a lei. A lei entra como uma forma de realçar o que é errado, de realçar o que é pecado, de fazer as pessoas se atentarem para o que é errado, colocando uma consequência. Você sabe que é assim. Deixa eu citar um exemplo que eu gosto de citar muito, um exemplo que fica muito claro sobre o porquê existe lei. Por princípio, você que vive em uma cidade pacata ou um bairro mais tranquilo, por princípio, o que um motorista tem que fazer? Ao estar dirigindo e passar por um cruzamento, por princípio, ele precisa parar, olhar para os lados e ver se há possibilidade de atravessar ou não, visando assim evitar um acidente. Por princípio, um pedestre, ele para também na calçada, próximo à rua, e olha para ver se vai dar para atravessar ou não. Por princípio, isso é o correto a se fazer. Um ser humano que pensa no seu próximo precisa agir dessa forma. Mas o que acontece? O bairro é pacato, a cidade é pacata, então não tinha necessidade de ter ali um sinaleiro, de ter ali um farol, de ter ali um semáforo, não sei como chama aí na sua cidade. Enfim, e aí não tinha necessidade porque a cidade é pacata, não tem muito movimento e tal. O que acontece? Daqui a um tempo começa a acontecer acidente. E muitos acidentes vão acontecendo naquele cruzamento. Um motorista passou e não parou, não respeitou o pedestre, passou direto e acabou atropelando alguém. Um pedestre que foi caminhando, não prestou atenção, nada chamou a atenção dele para que ele parasse, atravessou a rua sem olhar, sofreu um acidente. Então o que acontece? Vem a lei e aplica ali uma forma de punir quem passar direto pelo cruzamento e não olhar. Então eles colocam ali uma faixa de pedestre, eles pintam uma faixa de pedestre, eles sinalizam com um pare para quem tem que parar, eles colocam ali um semáforo, um farol, um sinal para que haja uma comunicação, um aviso, olha, pare, porque senão pode acontecer algum acidente.
E quem não para é multado, paga um preço. Então a lei, ela vem com esse mesmo objetivo. Do mesmo jeito que é colocado ali um sinal, um farol, para avisar, não passe direto porque vai dar problema, porque isso vai te prejudicar, você vai perder pontos na sua carteira, você vai ter que pagar um valor se você fizer isso, você pode cometer um acidente. A mesma coisa para o pedestre, né? Ele vê ali a sinalização, vê que tem uma faixa, vê que tem um farol, tem uma comunicação. Então a lei, ela vem com o objetivo de ajudar o ser humano. Biblicamente falando, é a mesma coisa. É o que diz aqui a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 20 ao 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a Bíblia está dizendo que a lei vem para mostrar ao homem a sua incapacidade de viver em obediência a Deus. Você não consegue viver em obediência. Você é um transgressor. A lei vem e mostra, isso que você está fazendo está errado e é passivo de punição. Com qual objetivo? De mostrar que só realmente a graça poderá livrar o ser humano. Então, a lei vem, ela coloca luz no pecado, ela aumenta a ofensa, ela aumenta a punição para que o homem reconheça que sozinho ele não consegue mesmo, ele precisa de uma lei. E sozinho ele não vai conseguir, ele vai inclusive descumprir algumas leis, porque não é perfeito. Então, sobretudo, ele precisa da graça. Deus, na sua infinita sabedoria, como nós lemos no início da live, em Efésios capítulo 1, vou repetir para quem chegou agora, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Deus já tinha um propósito, era o que Deus queria para nós. Já expliquei até aqui, veio a queda. Por causa da queda entrou o pecado, por causa do pecado entrou a morte. Deus quer resgatar o seu povo, então vem a lei. O povo não vai conseguir cumprir a lei, então vem a graça. Resumindo aqui o que eu falei até aqui. E para pagar a dívida de ontem, vou colocar aqui mais uma vez na tela para vocês verem. Ontem eu falei, gente, eu não vou ficar falando para compartilhar a live, porque vocês já sabem que tem que fazer isso. Aí olha só, eu fui ver aqui os insights da live, tivemos 243 comentários, 143 pessoas passaram pela live, 81 ficaram ali no ao vivo, depois algumas acompanharam a gravação. Mas olha quantos envios, 0. Ninguém mandou para ninguém. Vamos tirar essa vergonha, hein? Vê se mandem aí, vê se compartilhem a live e eu não preciso ficar falando mais sobre isso. E só para pagar a dívida, vamos tirar um print. Vamos tirar um print da live agora. Você vai postar nas suas redes sociais, você vai me marcar. Para que isso? Para compartilhar a palavra, para compartilhar a verdade. Quantas vezes compartilhamos tantas outras coisas, não é? Então tira um print aí. Vou tirar aqui também, Espera aí. Pronto, tirei o meu print aqui. Quando você postar na sua rede social, coloca @PRAndersonGuerra. Eu vou repostar todo mundo, colocando o emoji. É explosão de mente, é renovação. Essa é a nossa renovação. Nós estamos juntos buscando essa renovação. Tá certo? Bom, então vocês já entenderam por que foi criada a lei. Por que criou-se a lei? Ficou claro até aqui nos textos e o exemplo que eu te dei ajuda muito a entender, né? Sobre o farol, né? Esse exemplo ele é muito bacana. Então a lei ela vem para mostrar ao homem o tamanho da sua ofensa, o tamanho da sua incapacidade, de obedecer, de cumprir. A lei ela vem para dar esse foco com o objetivo de mostrar que superior a tudo isso é a graça de Deus. Conclui-se então o que? Tanto a lei como a graça fazem parte do plano de resgate de Deus. Deus querendo resgatar o homem
por causa do pecado. É Deus dando oportunidade ao homem de recomeçar. Apesar da plenitude da graça ainda não ter sido revelada no Velho Testamento, que eu estou voltando com vocês lá na criação para vocês entenderem, apesar da graça não ter sido revelada em plenitude no Velho Testamento, nós podemos ver aqui nas leituras e algumas citações que eu vou passar para vocês aqui, que a graça de Deus ela já vem se revelando no Velho Testamento. De alguma forma, Deus ele já vem ali mostrando para nós, mostrando para as pessoas que ele teria graça, que ele teria como salvar aqueles que recorressem ao favor imerecido, que reconhecessem que eles não iriam conseguir por si mesmos. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Segunda carta de Paulo, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, Paulo, né? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, ou seja, como ele mesmo determinou, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então agora, se eu quis levar vocês aqui na minha reflexão a tempos antigos e falei da criação do homem, Paulo agora, ele está levando as pessoas a muito antes da criação, ele está falando dos tempos eternos. Ele está falando sobre a graça de Deus, que por determinação de Deus, a graça nos foi dada em Cristo, e isso antes dos tempos eternos, ou seja, antes que o mundo fosse mundo, antes que o homem fosse criado, antes do pecado, antes da lei, antes do conceito da graça ser revelado em plenitude nos evangelhos, Deus já tinha determinado que seria assim. O texto é muito claro, se você crê na Bíblia, né? Claro, né? Se você crê nos relatos bíblicos, eu estou passando para que você depois faça as comparações e leia os capítulos inteiros, para você se aprofundar mais nos contextos. Apesar que eu vou me aprofundando aos poucos nos próximos dias, tá? Nós vamos fazer aí vários dias de live só falando sobre isso. Então veja, o gênero humano, ou toda a criação, né, se corrompeu muito logo no início. Logo no início da criação, Gênesis capítulo 6, se não me engano, fala sobre a corrupção do gênero humano. Então, a terra estava muito corrompida. Deus viu que toda a raça humana tinha um coração mau, um coração inclinado às coisas erradas. Então, o que Deus decidiu quando viu isso? Acabar com a raça. Deus viu a maldade e falou: vou dar um reset na terra. Vou acabar com tudo. Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Está em nós, está entranhado na nossa carne, na massa, em quem nós somos. Nós somos maus. Nós temos um coração mau, nós temos inclinações ao pecado, nós temos inclinações às coisas erradas. Deus viu isso e Ele queria acabar com isso. Mas o que aconteceu nesse momento? Quando Deus estava realmente decidido a acabar com tudo, Ele mostra ali um protótipo da graça, uma forma de graça, quando a continuação do texto diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus queria acabar com todo mundo, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, Noé acha graça diante do Senhor. Deus salva Noé e mais 7 pessoas, se não me falha a memória, a sua família. Como disse, um protótipo de graça. A arca simbolizando a salvação, quando eles entraram na arca. O livro de Hebreus também fala sobre isso, que a arca era uma tipologia da salvação em Cristo, que é a porta, quem entra por ele também é salvo.
Então, Deus dá ali uma oportunidade do homem recomeçar. Mas ainda assim, o problema comportamental do homem não é resolvido. Há um reset na Terra. Realmente, uma boa parte da humanidade, por que não dizer 99,9%, acabou. Só ficou Noé e sua família. Só que o comportamento mal está tão entranhado na gente que pouco tempo depois houve uma situação, por causa de Cã, um dos filhos de Noé, que Noé, o próprio Noé, que foi quem achou graça diante do Senhor, pronunciou maldição na terra. Depois você lê o capítulo inteiro, Gênesis 6 em diante. Foi o próprio Noé que depois de um tempo pronunciou a maldição a uma terra que era abençoada. Ele disse, maldito seja Cã. Ele amaldiçoou o seu próprio filho por causa de um comportamento errado do seu filho e, na bem da verdade, por causa de um comportamento errado do próprio Noé, que ele bebeu ao ponto de ficar embriagado e ficar nu dentro da própria casa. Para quem conhece toda a história sabe bem o que eu estou falando. Bom, e aí o que Deus ia fazer? Acabar de novo com a raça humana? Matar todo mundo de novo? Sendo que ele já tinha prometido que não viria mais o dilúvio? Então, o plano começa a avançar. E aí é onde entra um pacto que Deus faz com o homem chamado Abraão. Não dá. Sozinho o homem não vai conseguir. Então Deus, em sua infinita graça e misericórdia, escolhe um homem. E a partir daquele homem, uma nação. Então, existem muitas pessoas no mundo, existem muitas nações, eu vou escolher um homem, a partir dele vai nascer uma nação, e essa é a nação que eu vou esboçar o plano da graça. Aconteça o que acontecer, eu nunca vou permitir que essa nação acabe. Houve guerras, houve traições, houve idolatria, houve abominações, tantas coisas o povo de Israel praticou. E Deus sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, por causa de uma promessa e um pacto que ele fez com um homem chamado Abraão. O texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em você, a partir de você, você é o escolhido, a sua descendência, mas em você serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a gente percebe que Deus está apresentando o plano da graça. Eu escolhi você, a sua nação vai ter um pacto comigo, porém, a partir da sua descendência, no final desse plano, todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas. Então esse pacto, ele foi voltado para Abraão, porém com vistas a alcançar toda a humanidade. Bem, então Deus escolhe Abraão, dá a ele um filho chamado Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, o mais conhecido dentre eles José, que gera Manassés e Efraim, e assim vai. Aí assim eles crescem, se multiplicam muito na terra. E como que Deus faria para conduzir esse povo irrepreensível? Lembra que esse foi o propósito inicial de Deus? Efésios capítulo 1. Deus criou o homem para ser irrepreensível. Como que Deus faria com que a humanidade fosse irrepreensível para que eles pudessem ser resgatados? E Deus assim cumprisse a promessa de salvação. Como? Uma raça caída, depravada, corrompida. Como seria possível Deus se relacionar com um povo assim? Um Deus tão santo, um Deus santíssimo, se relacionar com uma humanidade tão podre, tão corrompida. Como isso seria possível? Uma vez que o pecado entrou no mundo e o pecado fez separação. Então é aí onde Deus, ele, na sua mais uma tentativa de atrair o povo para si, de dar uma nova chance para a sua criação, entra o seu plano em ação, que é a lei e a graça. Então vamos ligar os pontos aqui, para você entender bem, para ficar melhor. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui, peraí. Bem, olha só. Então Deus, ele chama Abraão e faz uma promessa. Imagine aqui, ó,
nessa régua, deixa eu ver aqui, se eu colocar uma folha se fica melhor. Não. Então vai aqui na mão mesmo, acho que está dando para vocês verem, né? Então imagine aqui essa régua o seguinte, que aqui é o começo e aqui é o fim. Então vamos falar de começo e fim. Aqui é a criação. Essa parte daqui para cá que você não está vendo é a eternidade, tá? Antes da criação a gente não sabe. Antes da criação é a eternidade, a gente não sabe muita coisa. Aqui é o fim, ó. Depois do fim, vem o que de novo? Eternidade. Então, depois do fim, eternidade. Antes da criação, eternidade. Certo? Então, o que acontece? Antes da criação, ó, esses dois dedos aqui, ó, antes da criação, na eternidade, Deus elaborou um plano. Criar o gênero humano e para que fossem santos e irrepreensíveis. Esse era o propósito dele. O pecado entrou. Então houve uma separação, como expliquei para vocês. Então, Deus, ele quer trazer esse povo aqui de volta para ele, para a eternidade aqui, ó. Eternidade passada, eternidade futura. Deus quer trazer o povo de volta para ele aqui, para levá-los à eternidade. Então, como que Deus vai conduzir esse povo na linha do tempo para chegar até ele? Como? Então o homem pecou. Vamos caminhar comigo. O homem pecou. Então ele deu um passinho. Saiu do jardim. E viveu em pecado. E o salário do pecado é a morte. A morte reinou desde Adão até Moisés. Então caminha mais um pouco. Entrou, né? Tá falando aqui da lei. Mas antes da lei também teve. Então vou voltar um pouquinho para trás aqui. Abraão, né? Que foi a promessa. Então Deus fez uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, diz a Bíblia, que viu por revelação o dia que Cristo salvaria toda a humanidade. Depois eu falo mais sobre esse assunto em outro dia. Abraão, o texto diz assim, Jesus disse, João capítulo 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, por revelação, Deus disse para Abraão que toda a humanidade seria salva por causa de um cordeiro. Foi lá onde ele falou, Deus proverá. Tá. Deus fez uma promessa. E como que esse povo chegaria até aqui para entrarem de novo na eternidade? Como Deus iria conduzir esse povo? Primeiro, através da lei. Então a lei veio conduzindo o povo, conduzindo o povo, através da lei, até onde entrou a graça, sendo revelada em sua plenitude. E a graça vai conduzir, tem um período chamado santificação, até aqui onde entra o período de glorificação, onde a igreja será glorificada e viverá eternamente novamente. Então entenda assim, como uma linha do tempo. Em que parte nós estamos aqui na dispensação da graça, não sei. Talvez a gente já está bem pertinho, talvez está um pouco mais longe, não sei. Mas só para vocês entenderem que tanto a lei como a graça foram criadas por Deus. Esse era o meu objetivo, eu queria entregar para vocês hoje, eu queria que vocês entendessem que tanto a lei como a graça foram criadas por Deus para um bom fim. Parece que a lei não era boa porque a lei condenava o homem, mas não. Fez parte do plano de Deus, porque no fim é salvação, foi uma forma de conduzir o povo. Olhando dessa forma, da maneira que eu estou explicando para vocês, nessa linha do tempo, né, nesse exemplo que eu dei aqui na linha do tempo, fica claro então o seguinte: a lei é permanente ou transitória? Eu queria que agora vocês respondessem. Você que está assistindo inclusive a gravação, coloca nos comentários. Olha para a linha do tempo, olha para a linha do tempo e me responda. A lei é permanente ou é transitória? Permanente ou transitória? Eu mostrei para vocês, eu dei exemplo. Eu fiz aqui uma alegoria para você entender. A lei é permanente ou ela é transitória? Responda aí. Transitória, exato. Ela não é permanente. Ela foi para conduzir, para levar até um ponto. A lei ela é transitória. Não era para sempre. Ela passaria por uma modificação,
por causa da entrada da graça. Então não faz sentido nós que hoje vivemos na dispensação da graça voltarmos ao tempo da lei ou aos ritos da lei, que hoje já não serve para mais nada. Mas esse vai ser o assunto de amanhã. Amanhã eu vou falar para vocês sobre o prazo de validade da lei, porque a lei ela tinha um prazo de validade e eu vou mostrar isso com mais ênfase na Bíblia, citando alguns versículos para vocês. Então, nós entendemos que a lei ela era de um caráter transitório, que levou a humanidade até a graça. E a graça nos leva em um caminho de santificação até a glorificação, que nos levará à eternidade. Isso é muito glorioso, não é? Mais um versículo aqui para vocês entenderem isso. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 19 ao 26. Diz assim: Logo, para quem é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Desculpe. Então, para quem é a lei? Para o pecador. E quem é pecador? Todos nós. A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Deus fez a promessa para quem? Para Abraão. Da tua descendência, Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Então a lei foi dada por causa do pecado, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ele já veio ou não? Já veio, o nome dele é Jesus. Ele já veio. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então, o texto está dizendo que não é pela lei. A lei não salvaria, a lei não traria vida. Por quê? Porque o pecado foi encerrado na lei. Ficou tudo no plano de Deus determinado daquela forma. Lei e pecado. Pecou, morre. Não tem como. Paga o preço. Até que viesse Cristo. Mediante uma fé em Cristo, a promessa é concedida aos que creem. Aos que creem. Isso nós falamos ontem, né? Sobre esse crer. Mas, antes que viesse essa fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo. A lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode se apropriar disso? Se aproprie disso. O texto está dizendo que você não está mais subordinado ao guardião chamado lei. Você não está mais subordinado às obras da lei. Você não está mais subordinado a um sacerdote, a um pai espiritual. Você não está mais subordinado. Todos agora são filhos, claro, os que creem em Jesus, como diz o texto. Mas todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se aproprie disso. Faça uma declaração pública. Coloque aqui, eu sou filho. Coloque aí, eu sou filho. Escreva isso. Se aproprie dessa verdade. Você é filho em Cristo Jesus. Conclusão. A lei e a graça foram criadas por quem? Por Deus. Para quê? Para cumprir um propósito divino em resgatar a humanidade. Levá-los de volta, lembra? Levá-los de volta à eternidade. Primeiro por promessa, por pacto feito aos judeus. Pacto, primeiro por causa do pacto feito aos judeus. E por promessa aos gentios e todos os outros povos. E essa promessa, quem cumpre, quem é o cumprimento, toda a plenitude, é Cristo.
que revela a graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Era isso que eu queria falar com vocês hoje em relação ao tema de hoje, né? Sobre por que foi criado a lei e a graça. Alguém quer conversar alguma coisa sobre isso? Você quer entrar comigo aqui ao vivo? Quer falar como alguma experiência que você vem tendo com a graça? Essa live tem sido boa para você? Você quer testemunhar algo? Clica aqui na câmerazinha e mande uma solicitação para entrar comigo ao vivo. Bem rapidinho, né? Bem dinâmico para... Deixa eu ver. E o tema amanhã qual vai ser? O prazo de validade da lei. Deixa eu aceitar aqui, ó. Tem alguém. O prazo de validade da lei vai ser o tema desta... Amanhã. Amanhã não. Quinta-feira. Quarta-feira é bem corrido. Eu faço a leitura da Bíblia de manhã e tem culto 7 da manhã, tem culto 19h30 e vai ficar demais. Quinta-feira a gente volta. Bom, 2 pessoas mandaram solicitação aqui, eu aceitei, mas não entrou. Talvez foi por engano ou deu algum problema. Não tem problema não. Depois a gente combina. Entrou alguém aí? Não. Não tem problema. Depois a gente combina, então, lá pelo WhatsApp. Você que quer entrar comigo aqui, você tem um testemunho, depoimento, você quer falar sobre a graça, você tem alguma dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp. Nos próximos encontros a gente entra junto aqui ao vivo, tá? Gente, um abraço de fé e força. Lembrando, quinta-feira, tá bom? Amanhã não. Quinta-feira, meio-dia, o nosso terceiro encontro com a graça. Tchau, tchau. Ó, compartilha lá, hein? O print que você tirou e coloca @PRAndersonGuerra. Eu vou repostar todos na sequência. Já vou estar aguardando. Lembrando que essa live vai ficar salva por 24 horas. Vai ser uma das últimas postagens lá no feed do meu Instagram. Tchau, tchau.